Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal. E a partir dessa apresentação nós vamos iniciar um novo processo, que será uma residência, onde haverá também um laboratório de apresentações, em que vamos juntar também pessoas que não fazem parte da equipa, para também darem-nos assim um pouco de inputs sobre a matéria que nós queremos trabalhar, que são os elementos da natureza, uma forma também de nós nos apercebermos e levarmos isso aos outros do que é que são os elementos para nós e como é que eles funcionam dentro do nosso corpo, o que é que podemos aprender com eles. É isso. Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal. E a partir dessa apresentação nós vamos iniciar um novo processo, que será uma residência, onde haverá também um laboratório de apresentações, em que vamos juntar também pessoas que não fazem parte da equipa, para também darem-nos assim um pouco de inputs sobre a matéria que nós queremos trabalhar, que são os elementos da natureza, uma forma também de nós nos apercebermos e levarmos isso aos outros do que é que são os elementos para nós e como é que eles funcionam dentro do nosso corpo, o que é que podemos aprender com eles. É isso. Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal. E a partir dessa apresentação nós vamos iniciar um novo processo, que será uma residência, onde haverá também um laboratório de apresentações, em que vamos juntar também pessoas que não fazem parte da equipa, para também darem-nos assim um pouco de inputs sobre a matéria que nós queremos trabalhar, que são os elementos da natureza, uma forma também de nós nos apercebermos e levarmos isso aos outros do que é que são os elementos para nós e como é que eles funcionam dentro do nosso corpo, o que é que podemos aprender com eles. É isso. Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal. E a partir dessa apresentação nós vamos iniciar um novo processo, que será uma residência, onde haverá também um laboratório de apresentações, em que vamos juntar também pessoas que não fazem parte da equipa, para também darem-nos assim um pouco de inputs sobre a matéria que nós queremos trabalhar, que são os elementos da natureza, uma forma também de nós nos apercebermos e levarmos isso aos outros do que é que são os elementos para nós e como é que eles funcionam dentro do nosso corpo, o que é que podemos aprender com eles. É isso. Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem
uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto de Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal. E a partir dessa apresentação nós vamos iniciar um novo processo, que será uma residência, onde haverá também um laboratório de apresentações, em que vamos juntar também pessoas que não fazem parte da equipa, para também darem-nos assim um pouco de inputs sobre a matéria que nós queremos trabalhar, que são os elementos da natureza. Uma forma também de nós nos apercebermos e levarmos isso aos outros do que é que são os elementos para nós e como é que eles funcionam dentro do nosso corpo, o que é que podemos aprender com eles. É isso. Viagem de Terra é um projeto que basicamente é uma viagem que juntámos uma série de criadores para, entre eles, começarem uma viagem à procura de elementos, à procura dos elementos dentro deles próprios e fora. E com isso nós juntámos uma equipa que vai fazer uma viagem e a partir dessa viagem vai-se construir uma nova viagem, uma nova etapa. Aqui no Festival Tanto de Imagem o que nós vamos fazer é, começamos com a base, não é? Que é os bebés, vamos começar com um projeto para bebés, com a criadora, com a coreógrafa Ainhoa Vidal.